Depois é o problema dos tribunais fiscais que não funcionam. 20 anos, 30 anos, isso é o meu métier. Não vamos com estas complicações burocráticas que a doutora Zita Seabra aqui nos apresentou. E sabe o que é que aconteceu uns dias depois dela que está? Não. Apareceram lá 18 pessoas para ver aquilo. Ela tinha 8 empregados. Quer dizer, para 8 empregados foram 18 funcionários lá ver não sei bem o que é. Bom, com esta burocracia que as pessoas estão aqui anos, há casos concretos em que as pessoas têm apresentado anos à espera. Uma licença na Roménia, enfim, que não é um país que nos ultrapasse muito em organização, na Roménia, em Bucareste, leva 4 meses para ser licenciada uma construção no meio de Bucareste. Aqui, ao que dizem, leva 4 anos. Tudo isto é necessário. E esta é que é a grande reforma do Estado. Não são estas pataratices que andam a vender. A reforma essencial do Estado é uma reforma que permita que este país seja atrativo para investir. Então o senhor acha que este guião da reforma do Estado apresentado por Paulo Portas não serve para nada? Eu não conheci o guião porque me bastou ouvi-lo. Então, não perco mais tempo. Ficou? Não perco mais tempo. Não perco mais tempo. Doutor Sousa Lopes, está a rir porquê? Com o doutor Medina Carreira. E qual é a sua avaliação? O senhor leu? Não é exatamente igual à dele. Mas leu? Então. Doutor, aquilo lê-se mais depressa do que parece. Aquilo são 130 e tal páginas, mas eu depois pus aquilo em tipo de letra normal. Ficaram intervalos normais e deram 30 e tal páginas. Não, pensei que eram 4. Aquilo são 30 páginas, são 100 e tal. Mas foi o que eu ouvi dizer. Aquilo, aquilo só tem generalidades. Só tem generalidades. Não tem nada de concreto, não tem números, não tem nada. Ora bem, eu considero, a gente deve guiar-se, apesar de tudo, por alguns objetivos numéricos. Eu considero que em Portugal é difícil baixar a carga fiscal. Se a gente baixar a carga fiscal, atualmente é da ordem dos 38% do PIB, se a gente abaixar, falta-nos dinheiro para as pensões e para outras coisas assim, que são fundamentais. Portanto, não acredita numa baixa do IRS em 2015? Não a desejo, mas lá que ela pode aparecer, pode, mas eu não sei bem como. Vão cortar mais nas despesas sociais, como no rendimento social de associação, nessas coisas assim, onde já gastam pouco, aliás. Mas quer dizer, se eles cortam no IRS, vão cortar, têm que cortar nas despesas. E as despesas, volto a dizer, é muito difícil cortar nelas. Eu mesmo assim já pareço um ferro-abraço quando eu falo das pensões. Quando mais... eu vejo que o senhor está muito mais radical agora e muito mais de acordo com o Dr. Medina Carreira do que quando eu sou um radical. Não, radical relativamente a essa questão das pensões. Não, mas da última vez que o senhor cá esteve estava mais discordante do Dr. Medina. Agora está mais próximo das posições dele. Eu não, apesar de tudo, o Dr. Medina Carreira... Não, eu como digo, tenho passado muitas horas de volta do computador a fazer contas e a ver o que é que se passa nos outros países, e o meu entender é o seguinte, eu apesar de tudo, lá no plano não está nada disso, mas eu tenho algumas ideias. A carga fiscal não deve baixar, 38%. Como a gente não pode ter déficits no futuro e temos, apesar de tudo, receitas não fiscais da ordem de 5 a 6% por ano, a gente não deve gastar, não quer dizer já, mas quer dizer, devemos caminhar para um objetivo de não gastar mais de 43% do PIB, de 43% a 44% do PIB na despesa pública. Para chegar a 40%, atualmente estamos de acordo com o orçamento, está previsto que estaremos 46,7%. Na prática acaba por ser um bocadinho mais. Mas 46,7%. Para baixar, portanto, ainda precisamos de baixar de 46,7% para os 44% ou 43%. O que ainda significa, portanto, um sacrifício adicional. Senhor, diga isso em euros que as pessoas não percebem o que é isso. Diga em euros. Diga ao senhor. 3 pontos são 5 mil milhões. Ó, senhor, 3 pontos. Mas é que as pessoas só sabem euros. Não, mas as pessoas, assim, é verdade. São 5 mil milhões. 5 mil milhões de euros é muito dinheiro. É um bocadito. É um bocadito. Nós vemos o barulho que vai por aí para 3 e tal, agora vai ser para 5. Mas então onde é que se vai cortar? Mas dito, a primeira coisa é as pessoas perceberem. Está bem, doutor Medina. Há duas coisas que as pessoas têm de perceber. Uma é... Não se pode cortar pensões abaixo de 600 euros, não sei como é, nunca fiz as contas, porque não tenho o dever de Aliás, o Governo, na Assembleia, fez a alteração dos 419 para os 600. Há duas coisas que as pessoas têm de perceber e que têm que ser ditas por responsáveis. Quero eu dizer, por gente do Governo,
dos mais altos membros do governo, do vice-primeiro-ministro, da ministra de não sei o quê, do Estado e das Finanças. Bom, e há duas coisas que importa dizer. Primeiro é explicar o lamaçal em que o país vive. Aqueles 14 itens e mais alguns que a imaginação presente. Segunda coisa, vive por aí uma ideia um bocado peregrina, que é de quando se diz que é preciso mexer no Estado Social, querem desmantelá-lo. O Dr. Silva Lopes, amanhã é um neoliberal e eu também ao quadrado e tal. Isso é uma patetice. O Estado Social tem que ser mexido porque senão ele vai abaixo. Se ele não for mexido, ele vai colapsar. Percebe? Nós temos que ter um Estado Social, nem é mínimo nem é máximo, é um Estado Social de acordo com o dinheiro que temos. E se não se conseguir reduzir o Estado Social ao dinheiro que nós temos, vai ser uma desgraça. Porque depois começa a falhar-se. Os impostos não dão, não nos emprestam dinheiro, como é que se mantém o Estado Social? Nós sabemos, por exemplo, quantas pessoas estão nas circunstâncias do Dr. Silva Lopes? Que é, essa com conta várias está pensões? Feita? Com várias pensões, nomeadamente com pensões de não são coisas raras. O que interessa é o total. Sim, mas são coisas raras. O que é que me interessa a mim ter 20 pensões se forem 100 euros cada uma? Sim, mas não é o caso. O que interessa... Não, mas o que interessa é o total. Ouviu o doutor Medina? Não ouvi. Não, mas o que eu digo é o total. O que interessa na minha situação é o total que eu recebo. As dito que era saber quanto é que o senhor recebe. Não, já lhe pergunto. Já disse, são 3 mil euros. Eu não ouvi, estava a dizer. Mas a questão não é essa, é saber quantas pessoas em Portugal estarão nestas circunstâncias. Não são muitas, não. Há poucas pessoas. São umas dezenas de milhares apenas. Umas dezenas de milhares, quando muito. Não são dezenas de milhares, podem ser 90 mil, não é? Não, mas entre 3 milhões e 600 mil, são bem 10 mil. Mas, portanto, não, deve ser. Não é por aí que se resolve nada. E, portanto, eu volto a dizer, é um problema mais de moralidade do que propriamente de equilíbrio. Mas é um problema de moralidade que é preciso. Agora, o que é que eu estava a dizer? Para responder à sua observação, eu fiz as contas e tenho números. Portanto, eu considero que as pensões não se deve gastar mais de 18% do PIB. E que o Estado Social... 18%? Sim. Ou 13%? Não. Não, 13 também. Tem razão, 13. Eu agora estava a fazer confusão. Eram só 5 mil... Não, 5% mais. É que eu agora estava a fazer confusão. Eram só mais 8 mil milhões. Eu estava a fazer com a Proteção Social. Com a Proteção Social, as despesas todas de Proteção Social, não devemos gastar mais de 18% a 19% do PIB. Eu, portanto, aproximei-me, aparentemente, do Dr. Medina Carreira, porque o Dr. Medina Carreira nunca disse números. E, portanto, nunca disse números, eu nunca digo mais coisas que números aqui. O Sr. nunca disse, eu nunca soube que o Sr. defendia números, se defende números para os meus, ou se defende números, ainda por cima o Sr. defende em euros e eu defendo em porcentagem do PIB. Defende em porcentos do PIB e passo a euros, agora, as pessoas não sabem que isso. Eu não sei se nós estamos de acordo quanto aos limites, pode ser que sim, pode ser que não, mas não sei se estamos de acordo. Os meus limites, aqueles que eu... Agora, eu também não vou dizer, eu tenho aqui a verdade... Está bem. E o que é que se faz à dívida? Bem, a dívida é pagável? Não, eu penso que a dívida precisa ser reestruturada. Eu penso, quer dizer, eu tenho visto com muito cuidado as projeções que o Fundo Monetário Internacional faz, são baseadas em hipóteses que não são nada realistas e, portanto, a dívida acabará por ter que ser reestruturada. E uma forma de reestruturação será aumentar os prazos, muito, baixar os juros. Se estas duas coisas acontecerem, muito bem. Eu acho que acabam por ter que acontecer, não há outro remédio. Aliás, se a gente ler os estudos publicados por alguns bancos internacionais, verifica que é isto mesmo que eles defendem. Que eles próprios já estão... Agora, também é verdade que estes bancos dizem isso. Mas depois não querem. Já se libertaram da dívida portuguesa. Claro. É que o problema é que este dinheiro da Troika veio para Portugal, mas foi depois direitinho para os bancos que nos tinham emprestado dinheiro antes. Claro. Portanto, os bancos que nos tinham emprestado dinheiro antes. Hoje tem uma exposição a Portugal muito pequena. Dr. Silva Lopes, nós temos de... Olha, deixe-me só dizer-me aqui, Dr. Silva Lopes, e agora aquele fundo de garantia da Segurança Social que vai corresponder à dívida pública portuguesa. O que é que vai valer aquele fundo de garantia? Pois é, mais uma habilidade. Bom. Bom, e só uma resposta muito breve em relação à pergunta inicial que tinha a ver com a possibilidade e a necessidade de se aumentar o salário mínimo nacional. Dr. Medina. Eu acho que se devia aumentar. Para quanto? Não muita coisa. Está bem, mas... Não manejo números desses, mas tenho a intuição de que se deveria aumentar. Não é porque isso venha a resolver o problema do PIB, como muita gente aí diz, porque é pouca gente, são 300 mil ou 400 mil com o salário mínimo. Portanto, agora, há uma coisa que tem que ser considerada nessa equação, que é a repercussão. Quando você aumenta cá em baixo, muitas vezes tem que aumentar os sucessivos degraus.
do pessoal. Portanto, eu não sei qual é a repercussão, depende da empresa. E defende o aumento do salário mínimo nacional? Acha que é... Sim, eu defendo o aumento do salário mínimo nacional para 500 euros. Acho que a economia portuguesa pode aguentar isso. Tem alguns efeitos negativos sobre o avanço de pagamentos, mas penso que não serão fundamentais. E, portanto, sou a favor disso. Mas já agora, em relação ao problema... Desculpe lá, eu tenho que voltar a isto, mas isto é muito importante. 30 segundos. Em relação ao problema do número de pensões, eu tenho estas pensões, mas não acumulei, nunca tive um período da minha vida em que tivesse a acumular duas pensões. Eu andei por muitos sítios, portanto ganhei tantos anos num sítio, tantos anos noutro sítio, tantos anos no outro sítio, e descontei durante 53 anos. Sim. E, portanto, tenho três pensões. Não veio aqui para se confessar. Tenho três pensões porque trabalhei em três sítios diferentes. Mas o Dr. Lopes falou nisto por iniciativa dele. Não, está bem, ele queria dar uma explicação. Não, mas é bom, porque as pessoas podem pensar aquele desembarcador e tal. Eu nunca ganhei duas pensões ao mesmo tempo. Dr. Silva Lopes, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa mais uma vez. Dr. Medina Carreira, no próximo programa vamos, de certa forma, retomar estas questões e temos como convidado um jornalista com quem o senhor já escreveu um livro. Sim. Escrevi, quer dizer, ele fez perguntas e eu respondi. Sim, acho que vale a pena porque o Ricardo Costa escreveu aí um livro que foi publicado há 2 semanas ou 3, em que vai analisando estes factos que aconteceram nos últimos 3, 4 anos, o PEC 4, enfim, essas histórias da carochinha dos bastidores. E mais ou menos vamos discutir estas histórias da carochinha, porque isso, enfim, é aquela politiqueirice. Muito bem, cá estaremos então de hoje a uma semana. Obrigada pela atenção, boa noite.